Caput do artigo 155, né? Parágrafo 1º ao 3º, chamado furto simples, tá, gente? Nesse caso aí, qual é o bem jurídico tutelado? Bom, a universalidade de bens e direitos, né? Por exemplo, quais são esses direitos, né? Propriedade e posse sobre os bens, né? Não só os bens, mas, sobretudo, os direitos que a pessoa tem, né, sobre o bem, seja uma propriedade, seja uma posse. Isso é o bem jurídico afetado, né? Então, a universalidade de bens e direitos de uma pessoa conquistados e mantidos durante o curso da vida ou frutos de herança, ou seja, o patrimônio, né? Basicamente, como sujeito passivo sofre, o sujeito passivo sofre uma agressão ao bem jurídico patrimônio, tá certo? Quem pode ser o sujeito ativo aí? Bom, o sujeito ativo não se exige para a prática do furto nenhuma qualidade específica para você ser o sujeito ativo. Então, logo trata-se de um crime comum, certo? Logicamente, o proprietário ou possuidor, né, ele não comete o crime caso o façam em relação a bem sobre o qual tem direito. Por exemplo, se eu emprestei uma bicicleta para o meu amigo, né, essa bicicleta é minha, e eu chego lá na casa dele e pego a bicicleta de volta, isso não é furto, certo? A bicicleta é minha, né? Está sob a minha propriedade, eu tenho nota fiscal. Então, para poder ser o sujeito ativo de um delito de furto, eu precisaria não ter sobre o bem nenhum direito, certo? Seja de propriedade, seja de posse, certo? Sujeito passivo pode ser qualquer pessoa que detenha direito sobre determinado bem, né? No caso, é o alvo da ação criminosa, quem vai sofrer com a ação criminosa. Então, tipo objetivo, né? Para adequação típica, ou seja, para adequação do fato ao tipo penal. Para isso, né, vale a pena a gente estudar alguns conceitos do que seria subtrair, por exemplo. O que é subtrair? Retirar a coisa da posse da vítima, passando ao poder do agente, né? Apoderamento direto, a agente que apreende a coisa manualmente, ou apoderamento indireto, agente que apreende a coisa por intermédio de terceiros ou animais. Coisa, tudo aquilo que tem existência corpórea. Coisa alheia, coisa que pertence a outrem. E res nullius é a coisa de ninguém. E res derelicta, coisa abandonada. Essas duas aqui, gente, a coisa de ninguém e a coisa abandonada, elas não são objetos de furto. Por quê? Porque não existe adequação típica aí. Qual é a disposição do tipo penal do 155? É subtrair coisa alheia móvel. Coisa alheia, coisa de alguém. Olha, se a coisa não é de ninguém, eu não tenho adequação típica. Se a coisa está abandonada, ela não é mais de alguém, ela foi deixada lá por alguém. Ela era de alguém no passado, mas no presente ela não é mais. Então você não tem o crime de furto nesse caso aí. Coisa móvel é aquela que pode ser removida ou deslocada, gente. Tá bom? Então, com esses conceitos, facilita mais a identificação da adequação típica, ou seja, você vai adaptar os fatos ocorridos ao tipo penal. E a depender das circunstâncias do fato, você vai poder verificar se você está ou não diante de uma figura de furto, certo? Artigo 155. Gente, muita atenção para dois aspectos aqui, tá, gente? Primeiro, é um entendimento do STF, que eu já havia adiantado linhas atrás, nos comentários sobre o artigo propriamente dito. Primeiro, para o STF, as coisas sem valor pecuniário, mas com valor afetivo, podem ser alvo de ação criminosa do furto. Por exemplo, furto de uma velha camisa de meia deixada de herança por um avô ao neto. Imagine essa história. Um avô jogava futebol, né?
chegou a jogar profissionalmente por um determinado clube, né? E ele pega a última camisa que ele usou nesse jogo, né? Enquadra a camisa, né? Não é um time conhecido, não é um time, vamos dizer assim, badalado, vamos dizer assim que é um time até semi-profissional, mas aquela camisa para ele encontra-se rasgada, um pouco suja do uso, assim e tal, ela tem algum valor afetivo. Se você colocar no mercado, como é de um time amador, tá velha, é um time desconhecido, não tem valor nenhum de mercado. Mas para aquele cidadão que jogou durante aquele período, que pegou essa camisa, que enquadrou lá, tem um valor X, né? Tem um valor 2x, na verdade, 3, 4, 5x, né? E ele sempre contou essas histórias para o neto dele. Ah, quando eu jogava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu jogava contra fulano de tal, os tempos. Então ele alimentava as memórias do neto dele durante a vida. E um certo dia esse avô morre e passa para o neto essa camisa. E se você for colocar no mercado, não tem valor nenhum. Mas para o neto que ouviu essa história, né, essas histórias durante todos os momentos que ele conviveu com o avô dele, aquela camisa tem um valor inestimável. Inestimável. Para ele não tem valor, é um valor muito alto. Mas para o mercado não tem, pecuniariamente não tem. Então vamos imaginar a seguinte hipótese: se entra uma pessoa e furta essa camisa do neto lá. Rapaz, se você fosse ver sob o prisma nu e cru do artigo 55, você poderia ver, por exemplo, com o furto de uma camisa rasgada, de uma camisa suja e velha, você poderia ter até um princípio da insignificância aí, né? Mas, nesse caso aqui, você não está diante de uma insignificância, você está diante de um bem que tem um valor absurdo para aquela pessoa. Então, sim, para o STF, as coisas sem valor pecuniário, como é o caso, mas com valor afetivo, podem ser alvo da ação criminosa do furto. E o juiz ele vai considerar, né, essa circunstância do valor afetivo da camisa para aquela pessoa que foi sujeito passivo de um furto, com certeza, no momento da análise do processo. Não tenho dúvida, porque isso é até assim, se você for analisar o direito penal sob a perspectiva dos direitos humanos, né, e envolve muito mais do que uma análise matemática, assim, de cara crachá, né, estou falando a atividade jurisdicional, tá? Isso é muito relevante. Outra coisa muito importante, gente. Outra coisa muito importante. A coisa esquecida por curto prazo pode ser objeto de furto, né? Por exemplo, você está aqui na fila de um banco, né? Aí você resolve se sentar numa cadeira, começa a mexer no celular. Você está esperando há muito tempo lá e tudo mais. De repente, depois de vários e vários minutos, a atendente chama o seu nome lá, chama a sua senha. Você desesperadamente só pensa em ser atendido, se levanta e deixa o celular lá naquela cadeira, certo? E você vai para o seu atendimento e passa 5 minutos no atendimento. Você se dá conta que você esqueceu o celular durante o atendimento. Quando você volta, depois de 5 minutos, você vê que o celular não está mais lá. Ele foi subtraído por alguém. Nesse caso aqui, aquele celular, a subtração daquele celular, ele pode sim, com certeza, ser taxado como um furto, tá certo? Porque a coisa foi esquecida por um período muito curto, por um prazo muito curto, ou seja, 5 minutos. Aí como é que você vai, vamos dizer assim, quantificar o que é um curto prazo, o que é um longo prazo? Gente, isso vai muito da análise das circunstâncias do caso concreto, lógico. Mas vai muito pelo uso do bom senso também, né? É diferente, por exemplo, de você deixar
um celular o dia todo lá, né? E você não se dá conta e você voltar no outro dia o celular não está lá, né? Então, assim, você abandonou o celular ou você esqueceu o celular? Ninguém sabe. Você abandonou 2, 3 dias, foi lembrar no quinto dia lá, aí você já não tem um esquecimento por curto prazo, né? Mas um esquecimento ali de minutos, de algumas horas, né? Isso com certeza é. Eu não estou dizendo que os outros esquecimentos não são, né? Vai depender da análise do caso concreto. Mas esse esquecimento aí, menor, de um período de minutos, de poucas horas, com certeza a subtração, se houver, desse objeto que foi esquecido pelo proprietário, vai ser enquadrado sim no delito de furto, certo, gente? No parágrafo 3º do artigo 155, nós temos o furto por equiparação. Vamos dar uma lida. Equipara-se, olha, já está começando aí. A coisa ali, a móvel, energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto de energia, por exemplo, o famoso gato, né? É também considerado uma das espécies de furto equiparado. Tá certo, gente? Qual é o dolo aí, hein? O elemento subjetivo é o dolo, certo? Como a gente sabe, no Código Penal, no direito penal, se pune, né? Em regra, o dolo, condutas dolosas. Só se pune as condutas culposas quando elas estão expressamente dispostas nesse sentido. Você não pode fazer a interpretação de culpa em um artigo que não prevê, como é o caso do 155, não prevê modalidade culposa. Se não prevê modalidade culposa no tipo penal, não existe modalidade culposa para o delito de furto. Então você só tem aqui como elemento subjetivo o dolo. E qual é esse dolo? É o especial fim de agir para subtrair para si ou para outro em coisa alheia ao bom. Certo? É aquela vontade específica. Certo? Gente, furto de uso. Vocês já ouviram falar nisso? Furto de uso. Uma pessoa que subtrai a bicicleta para ir a determinado local, volta e devolve intacta, sem que a vítima perceba, no mesmo lugar, da mesma forma que ela colocou. Ela se utilizou do bem para fazer alguma coisa, voltou e deixou lá do mesmo jeitinho. Isso aqui não é furto, né? Isso aqui não é furto. É chamado furto de uso, na verdade. É uma atividade atípica, tá certo? Para tanto, você precisa obedecer alguns requisitos para a configuração do furto de uso. Primeiro, a subtração de coisa infungível, né? A intenção de uso momentâneo e a devolução imediata da coisa após o uso, sem qualquer dano, certo? Não há modalidade culposa de furto. E quanto à consumação, gente? Bom, existem N teorias sobre a hipótese de consumação do delito, de furto. Isso, se você for ver na doutrina e tal. Só que a gente não vai perder tempo com isso, né? A gente vai perder tempo com o que importa para a gente. Com o que a maioria da doutrina convenciona em dizer qual é o momento da consumação, né? Então, a maioria da doutrina convenciona, né, no sentido que o delito se consuma quando há o deslocamento da coisa ou a apreensão da coisa com a inversão da posse. Ou seja, o momento que a posse passa desse sujeito aqui, proprietário, para a pessoa que subtraiu. Esse momento da troca é o momento da consumação, tá certo? Então, se consuma com o momento da troca da posse do bem, da coisa alheia móvel, tá certo? A inversão. A tentativa ela é possível? É possível. Por quê? Porque você pode dividir o intercrimes aí de forma perfeita. Então, vamos começar. Vamos perceber, você está no coletivo, por exemplo. Aí você está lá e você avista duas pessoas, o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele cara lá que está só observando o ônibus e tal, o movimento ali, quem se senta, quem se levanta. Em dado momento ele percebe que uma pessoa está com o celular
no bolso traseiro, né, da calça. E essa pessoa, eu começo a observar essa pessoa, ela está lá se aproximando com quem não quer nada, tenta pegar uma vez, aí desconversa, olha para um lado, olha para o outro. Quando ela vai meter a mão no bolso da vítima para tomar, eu vou lá e impeço essa ação. Eu impeço essa ação, eu dou um empurrão nele, eu faço qualquer coisa. Nessa situação, ele não consegue fazer a subtração, ele não consegue consumar, ele não consegue transferir a posse do sujeito passivo para o sujeito ativo. Então, nesse caso, a gente está diante de uma circunstância alheia à vontade do sujeito ativo que impede que ele pratique o crime de furto. Logo, eu estou diante de um crime tentado, tá certo? Então, é possível sim o cometimento de um furto na modalidade tentada, tá bom? Artigo 55 combinado com o artigo 14, tá bom? Isso aí não tem mistério. Porque, como eu sempre falo para vocês, quando você pode dividir, quando é possível dividir essa ação criminosa, né, esses momentos da ação criminosa, o iter crimes, o caminho do crime em dois, em três, e você pode fracionar ali o momento que você poderia ter uma circunstância ali que impediria a prática de um delito, você pode ter sim perfeitamente a modalidade tentada, tá certo? Isso vai depender muito da natureza do delito. Né? Delitos instantâneos é quase impossível a tentativa, né? Mas aqui no caso não é um delito instantâneo que demanda uma preparação furto, na verdade, certo? Vamos lembrar nessa hipótese, por exemplo, da vítima no coletivo. Ator e vítima no coletivo. Eu estou vendo aquela situação. Estou vendo o sujeito ativo. O sujeito ativo, ele olha para o bolso da vítima. Ele pensa que está ali um celular, uma coisa, que tem um volume no bolso da vítima. Aí ele vai lá e, usando aquela mão leve, né, tenta furtar esse bem. Quando ela mete a mão no bolso, ela não puxa nada. Nesse caso, nós estamos diante de um crime impossível. Porque você tem a absoluta impossibilidade do meio, né, no caso o bolso da vítima, para que houvesse o cometimento do crime. Né? Então, o cara não ia roubar nada. Mas ele teve a intenção de roubar alguma coisa. Sim, mas a pessoa estava sem nada. Então, a intenção dele e nada é a mesma coisa. Né? Não se pune a intenção, se pune os fatos, tá, gente? Agora, se o cara se engana e troca de bolso, o celular estava no outro bolso, e ele mete a mão no outro bolso, aí você tem sim o furto de natureza tentada, tá certo? É diferente do crime possível. O crime era possível, só que ele errou. Né? Furto famélico, gente, é uma figura muito interessante. Vocês já ouviram falar no furto famélico, né? É aquele famoso exemplo de uma pessoa que está passando fome e que vai lá no supermercado e que subtrai, por exemplo, uma lata de leite para dar para o seu filho que está com fome em casa, né, para compartilhar com a sua família, ou rouba uma baguete no supermercado, enfim. Além do princípio de significância, que poderia ser aplicado perfeitamente no caso concreto, no caso, por exemplo, de uma baguete, o cara vai lá na padaria e rouba uma baguete, ou rouba uma lata de leite ninho. Além do princípio da significância, que poderia ser aplicado, você tem uma circunstância de exclusão de licitude também, certo? E qual seria ela, no caso do furto famélico? É o estado de necessidade, gente. É aquela situação em que em que o sujeito ativo, ele pensa ou o furto ou a fome, né? Agora, uma pessoa que rouba, que furta nessa situação, ela não merece, já dizia a Hungria, né? A pessoa que furta, que está diante de um estado de necessidade e que furta, ela não precisa de cadeia,
ela precisa de ajuda, certo? Então a gente vive num país miserável, né? Um dos piores IDHs do mundo, certo? E uma das coisas mais dolorosas, pelo menos para mim, eu acho que com certeza para vocês, é ver a desigualdade social, né? Ver uns com tantos, né? E outros com tão pouco, né? Imagine esses tão pouco, né? Essa parcela dos tão pouco, que tem tão pouco, que não tem nem o que comer, né? E às vezes o delito praticado não é aquele dolo de ferir, de uma desobediência, não é nada disso. É de sobrevivência. É um instinto de sobrevivência. Eu faço isso, eu vou morrer. Eu vou deixar meus filhos com fome. E eu vou lá e faço. Nesse caso, o que acontece? Você tem conduta típica? Você tem conduta típica. Qual é a conduta típica? Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outra. Pronto. Você tem conduta típica. Vocês lembram lá na teoria do crime que geralmente quando a conduta é típica, você tem uma presunção que essa conduta ela é ilícita. O crime é fato típico, ilícito e culpável, não é isso? Contudo, existe as exclusões, as hipóteses de exclusão dessa presunção de ilicitude que você tem de um fato típico. Quais seriam? Seriam as excludentes de ilicitude. Você teria, por exemplo, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. E ainda uma causa supralegal de excludente de ilicitude, que seria o quê? Que seria o consentimento, que a gente estudou nas aulas passadas, tá certo? Então, nesse caso, o estado de necessidade, ele vai ser a excludente de ilicitude aí do crime de furto famélico, tá certo, gente? No caso da ação penal, no artigo 155, qual vai ser? Ação penal pública incondicionada, salvo as escusas e imunidades do artigo 181 e 182. Gente, importante verificar essas escusas aqui, tá, gente? Sempre quando for analisar o caso concreto, tá? Eu não vou perder tempo vendo as escusas, porque justamente você só vai ler e você vai entender perfeitamente, tá certo? Não vou perder tempo com isso. Vou seguir porque a matéria tá apertada aí. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, é só mandar um WhatsApp que eu respondo. Caso de aumento de pena, parágrafo 1º, né? Caso de diminuição, parágrafo 2º. O furto qualificado está no parágrafo 4º. Eu já comentei, tá certo? Na verdade, eu acho que é isso. Sim, algumas questões importantes sobre o delito de furto, tá, gente? Autores e partícipes do furto não participam da receptação e vice-versa. Encomenda de furto é furto e não receptação. A ocultação do produto do crime pode ser favorecimento real. Caso não tenha havido ajuste prévio, haverá a coautoria do furto. Pode haver furto qualificado e aplicação de insignificância. E havendo mais de uma qualificadora, aplicam-se as regras da aplicação da pena. Tá? Beleza, são algumas observações. Artigo 56, o furto de uso comum. É uma espécie, né, uma figura não muito estudada, mas como estava no bolo aí do Estatuto do Patrimônio, hoje, excepcionalmente, eu decidi estudar esse artigo que é menos estudado, né? Mas essa regra eu queria convencionar com vocês para a gente seguir aquela nossa regra aqui que eu propus, que é a gente estudar somente os artigos mais relevantes, tá certo? E aí, ao final, a gente retomaria desses artigos menos relevantes. Furto de uso comum. Subtrair o condomínio, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem a quem legitimamente a detém a coisa comum. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Somente se procede mediante a representação. Gente, é coisa comum, né? É coisa de mais de uma pessoa, né? Você tem um bem
que é pertencente não a um, mas a todos. O exemplo mais clássico disso é o condomínio, né? Se eu subtrair o condomínio, por exemplo, eu estou subtraindo, no caso, né, algo que é comum, né? Algo que é comum. Então, assim, pressupõe esse caráter, né? Então, assim, subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio. Condômino é quem faz parte de um condomínio. Co-herdeiro é quem faz parte de uma herança, né? Então, a herança não é só sua. Então, se eu sou co-herdeiro, eu tenho mais de um herdeiro. E o sócio é se você tiver mais de um, no caso, na sociedade, né? Para si ou para outra. A pessoa vai subtrair para si, para ele, ou para outra pessoa, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Eu vou subtrair, né, uma coisa que é de todos, tá certo? Então, sujeito ativo. Né? Aliás, o bem jurídico tutelado é o patrimônio comum, não é o patrimônio particular. O bem jurídico tutelado é um patrimônio comum. O sujeito ativo é um sujeito ativo próprio, que é o condômino, co-herdeiro ou sócio. E o sujeito passivo também é próprio, é quem detém a posse legítima da coisa, certo? Tipo objetivo, vamos lá, usando o mesmo raciocínio, para poder a gente entender melhor, né? Vamos ver o que são esses conceitos. Subtrair é retirar a coisa da posse da vítima, passando ao poder do agente. Coisa é tudo aquilo que se tem existência corpórea. E condômino, né, é quem tem o domínio comum. O herdeiro é quem é herdeiro comum. Sócio é quem participa de sociedade. E coisa fungível são fungíveis os móveis que podem substituir-se por os outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Sujeito tipo subjetivo, o dolo. Né? Fim específico de praticar, no caso, esse delito. Você não tem, no caso, a modalidade por posse, né? E você tem, no caso, a possibilidade da tentativa, né? A consumação é a mesma, utiliza-se o mesmo raciocínio aí, no caso do artigo 55, né? Se consuma o crime de furto de coisa comum quando você tem a transferência da posse, né? A inversão da posse, que chama. A saída da posse. Sujeito passivo para o sujeito ativo do delito, tá bom? A ação penal, diferentemente da ação penal do artigo 155, que é pública e incondicionada, aqui, em regra, né, salvo as hipóteses das imunidades, que a gente viu lá no 171 e 172, no caso do 156, você tem, de acordo com o parágrafo 1º, a disposição expressa da ação penal pública mediante a representação do ofendido, certo? Parágrafo 2º, caso de não punibilidade, não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente, certo? O que é que significa? Se você subtrai a coisa comum e a sua cota de participação é maior do que aquela coisa comum, e além disso, essa coisa é substituível por outra, né, não comete o crime de furto de coisa comum, tá certo? Vamos lá dar continuidade. Do roubo e da extorsão. Na nota de aula aí, gente, tá sem querer, tá uma coisa da aula passada aí, então tirem isso aí, excluam, né, desconsiderem. Vamos para o artigo 157 agora, tá? Uma horazinha, né? Então, roubo. Subtrair, artigo 157, subtrair coisa alheia móvel,
para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Ou seja, subtrair, né? Retirar coisa ali móvel, coisa, né? Algo corporificado, alheia de outra pessoa, imóvel, que eu posso mover de um lugar para o outro. Então eu vou lá, subtraio. Até aí está igual ao furto. Para si ou para outrem. Subtrair coisa ali móvel para si ou para outrem é o que? É furto. Só que aí, o tipo penal do roubo vai além. Mediante, modo de execução. Mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Opa, peraí, isso aí não tinha no furto. Realmente não tinha no furto. Isso é uma das coisas que você diferencia o furto do roubo. É um modo de execução. Enquanto no furto você tem um delito mais discreto, no roubo você tem um delito mais expresso, certo? Você vai usar a violência, a grave ameaça, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Então é isso. Basicamente, o delito de furto e de roubo, eles são muito semelhantes, né? Eles são delitos irmãos, assim. Mas o que vai diferenciar um do outro, dentre várias diferenças que você pode traçar, a principal delas é o modo de execução, certo? No roubo, você pressupõe o uso da violência e da grave ameaça. No furto, não. No furto não tem. A pena, reclusão de 4 a 10 anos. Gente, voltando aqui para o CAPT, se você tem o uso da violência, da grave ameaça, você já percebe que, além do patrimônio, você vai atingir, mediante a violência e a grave ameaça, outro bem jurídico, né? Seja a integridade física, corpórea, psíquica da pessoa, a liberdade, querendo ou não, né? A depender do tipo de violência, até mesmo a dignidade da pessoa humana, né? Então, você tem um crime pluriofensivo, certo? Crime que ele vai ofender a mais de um bem jurídico. Daí porque, se você conferir a pena do delito de roubo, você vai perceber que é uma pena muito mais grave do que a pena de furto, né? Haja vista que a agressão ao bem jurídico, no caso, ela é plural, né? E ela é muito mais intensa, certo? Parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou da detenção da coisa para si ou para outro. É o chamado roubo impróprio. Tá? O uso da violência ou da grave ameaça no roubo próprio, que é o CAPT, ele é durante, né? Ou ele é antes da subtração. No caso do roubo impróprio, você subtrai primeiro e depois você utiliza a violência, que é no caso do parágrafo 1º, para manter o fruto daquela ação, daquela subtração de coisa ali à mão. Então, já estou adiantando aqui a diferença entre roubo próprio. Se vocês quiserem colocar aí artigo 57 caput, roubo próprio, o parágrafo 1º, roubo impróprio, tá certo? E eu já diferenciei aí, já de cara. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Então, você já tem o quê? Um qualificador ou uma causa de aumento de pena? Uma causa de aumento de pena. Como é que você sabe disso? A própria redação. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Essa disposição é de 2018. Muito cuidado com os códigos antigos, pessoal, por favor. Daí porque eu sempre coloco na nota de aula a versão hiperatualizada do nosso Código Penal. O inciso 1 foi revogado. Inciso 2, se há concurso de 2 ou mais pessoas, né? Assim como no caso do furto, o concurso ele é algo que torna o crime mais gravoso, no caso do roubo também. Inciso 3, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Gente, o que são valores? Transporte de valores. Pode ser muito bem joia,
pode ser muito bem dinheiro, né? Pode ser muito bem materiais que são de extrema valia de maneira econômica, tá certo? E o agente conhece tal circunstância, né? É uma pessoa que sabe que aquele carro forte, por exemplo, vai passar naquele lugar e que vai ter uma quantidade de joias, ou de dinheiro, ou de ouro, enfim, certo? Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Aí isso é a mesma circunstância que eu havia comentado no delito de furto, tá? Se o agente, inciso 5, mantém a vítima em seu poder restringir a sua liberdade. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunto isoladamente possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego. Opa! Aí também você tem, também no furto, você também tem replicado aqui essa situação. Se a subtração, se a violência, desculpa gente, inciso 7, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Isso aí é fruto da inclusão do nosso pacote anticrime. Está aí, ó, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Estudem o pacote anticrime, gente. Peguem as férias aí, que vão vir. Eu vou deixar até um livro para vocês que trata do pacote anticrime de forma mais sintética, assim, sabe? É interessante vocês terem contato com essa legislação, porque daqui a pouco isso vai estar bombando aí e a gente tem que se antecipar a esse movimento, tá certo? Parágrafo 2º, gente. A pena aumenta de 2/3 se a violência... Desculpa, meu povo. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo. Artefato análogo ao explosivo é o artefato que seja parecido, certo? Tem efeitos parecidos. Ou que cause perigo comum. Parágrafo 2b. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Também foi incluído pelo pacote anticrime. O que é o emprego de fogo, de uma arma de fogo? O que é uma arma de fogo de uso restrito? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pistola 9mm, né, até onde eu sei, os meninos que são policiais aí podem me corrigir se eu estiver errado, ela é um armamento, ela era um armamento até então, não sei, pode até ter mudado, não sei especificamente sobre isso, mas até onde eu sei, ela é um armamento que é de uso exclusivo de duas forças de segurança, né? Uma é da Polícia Federal e outra do Exército Brasileiro, né, das Forças Armadas, pistola 9mm. Por exemplo, pistola 9mm não é usada, por exemplo, na Polícia Civil, até onde eu sei, né? Então, a pistola 9mm é uma arma de fogo de uso restrito, né? Uma arma de fogo de uso restrito também, um fuzil, por exemplo. Fuzil só quem usa são as Forças Armadas ou as divisões da polícia, algumas divisões da Polícia Militar, né? Por exemplo, é uma arma de fogo de uso restrito, né? São esses armamentos que são particularizados, assim, não é, mesmo que você tenha um porte de arma, você não poderia, em tese, utilizá-los, certo? Parágrafo 3º. Se a da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Inciso 2, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. A gente tem aí, gente, no parágrafo 3º, inciso 2, o quê? O crime de latrocínio, certo? Crime de latrocínio é o roubo seguido de morte, né? Uma pena altíssima, de 20 a 30 anos e multa. Por quê? Porque aqui você tem a agressão ao patrimônio e à própria vida,
né? Então, são dois bens jurídicos que são absolutamente relevantes na órbita do direito, certo? Vamos estudar aqui doutrinariamente 157. O bem jurídico tutelado aqui são vários, né? Primeiro, patrimônio, né? Você pode ter a vida, você pode ter a integridade física, psíquica, enfim. Vai depender muito da ação desenvolvida pelo agente, tá? Atenção, gente, o STF e o STJ não admitem a insignificância no delito de roubo, tá? Muito cuidado com isso. Existe a insignificância no delito de furto? Existe. Delito de roubo? Não. Por quê? Poxa, você está diante de um crime pluriofensivo. Você está afetando com sua ação mais de um bem jurídico. E você não está falando de qualquer bem jurídico. Você está falando de bens jurídicos extremamente relevantes. Está falando de patrimônio, integridade física, integridade psíquica, ou até mesmo na vida, né? Ou até mesmo da liberdade, por exemplo, na circunstância em que o agente priva a liberdade do sujeito passivo, né? Como a gente viu lá em cima, na leitura do artigo. Então, não tem como você dar insignificância nesse caso. Ao contrário, você está diante de... e as penas refletem isso, né? As altas penas refletem isso no delito de roubo. Você está diante de um dos delitos que são mais atentatórios, né, dentro do Código Penal brasileiro. Então, não tem significância, o STF e o STJ acertadamente não admitem nesse caso aí, tá? Sujeitativo ao crime comum, lógico. Não existe qualquer qualidade ou particularidade do agente para cometer esse delito. Sujeito passivo pode ser qualquer pessoa que detém o direito sobre determinado bem, né? Caso quem tenha a propriedade, a posse sobre determinado bem, que vai ser logicamente o alvo dessa ação criminosa, né? Tipo objetivo, vamos seguir aquele mesmo entendimento e vamos definir aqui alguns conceitos. Subtrair, no caso, é retirar a coisa da posse da vítima, fazendo aquela transferência de posse, né, a inversão de posse. A coisa é tudo aquilo que tem existência corpórea, grave ameaça. É uma força, que é uma força moral, né? A ameaça eu vou utilizar, né, de elementos não diretos de uso de violência. Não vou nem pegar na pessoa, não preciso nem pegar na pessoa. Por meio do psicológico dela, por meio de uso de artefatos, eu vou mexer com o psicológico dela. E ela vai se fragilizar, certo? Esse artefato, eu posso falar alguma coisa, eu posso jurar alguma pessoa terceira do convívio dela, enfim. Eu vou mexer com a cabeça da vítima para que ela vá enfraquecendo ali e eu possa fazer a subtração do bem, certo? A violência é a força bruta, aí eu vou para cima, eu vou botar a mão na massa para poder retirar na tora, como se diz aqui no Ceará, o bem da posse da vítima, tá certo? Reduzido à impossibilidade de resistência, chamado também de violência imprópria, né? Quando a gente retira da vítima a capacidade de resistir, por exemplo, bolo de Cinderela. Roubo impróprio, parágrafo 1º, já comentei, né? Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiros, né? Elemento subjetivo é o dolo, né? Esse dolo é a vontade específica de agir para subtrair a coisa alheia móvel para si ou para outro, e mediante o uso da grave violência, ou da grave ameaça, ou da violência, ou mesmo, no caso do roubo impróprio, para assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da coisa para si ou para terceiros. Atenção, gente, não há roubo de uso, tá? Diferentemente no caso do furto, em que há a figura do furto de uso, aqui não tem, né? Então, não tem significância e não tem a hipótese do roubo de uso aqui, tá? E também não tem modalidade culposa de roubo. A consumação, no caso do roubo próprio,
segue a mesma teorização do furto. Então, se consuma no momento em que há a transferência da posse da vítima para o autor, né? Então, você tem a hipótese da inversão da posse com o momento da consumação do delito de roubo, beleza? No roubo impróprio, você vai ter a consumação após a subtração também, certo? E a tentativa é possível no roubo próprio e impossível no roubo impróprio, tá certo? Tentativa é possível, é o mesmo exemplo do furto aí. Roubo majorado, circunstanciado, parágrafo 2º. Né? A pena se aumenta de um terço, a pena aumenta-se de um terço até a metade. A gente já viu, né, que são essas hipóteses aqui do roubo majorado ou do roubo circunstanciado. Eu queria ir para o roubo qualificado, tá? E eu queria falar um pouco no parágrafo 3º, inciso 2. Como é que se chama a hipótese do parágrafo 3º, inciso 1? Se da violência resulta lesão corporal grave, se tem um nome específico para isso, é latrocínio? Não, não é latrocínio. Não tem nome. Parágrafo 3º, inciso 1 é uma hipótese de roubo que não tem nome, né? Parágrafo 3º, inciso 2 é uma hipótese de roubo que tem nome. Aí você tem um latrocínio. Se da violência resulta morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Então, a morte, no caso do latrocínio, algumas observações. A morte deve se dar em decorrência do roubo, certo? E da ação decorrente do roubo. O traço de um crime hediondo, o latrocínio, tá, gente? O roubo em si não é um crime hediondo, mas o latrocínio sim. A consumação do latrocínio ocorre com a morte da vítima, né? Como está bem claro aí. A circunstância do latrocínio é a morte, ou seja, pressupõe a morte. Eu queria ver duas súmulas aqui com vocês. A súmula 610 do STF. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Ou seja, independente da inversão da posse, se a vítima usou a violência, né, para tentar retirar o bem da vítima, né, o sujeito ativo fez isso e tal, e a vítima veio a falecer, surgiu a polícia, o cara saiu correndo, a vítima morreu, lá na frente ele é pegue. Você tem o crime de latrocínio ou não? Você tem o crime de latrocínio, tá? E a competência para o processo de julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Por quê? Porque aqui a morte é uma circunstância, né? O dolo do autor, em tese, é roubar. E ele vai utilizar a violência. Se da violência resulta morte, você tem o latrocínio. No caso do homicídio, você tem o dolo, o ônibus mecânico. O ônibus dele é de matar. Então, daí ele já vai para o tribunal do júri. Tá? O latrocínio não incide em as más violências do parágrafo 2º do artigo 57. Certo? Havendo mais de uma morte, de acordo com o STJ, o curso formal impróprio, o STF, um único latrocínio. A ação penal ela é pública e incondicionável. Não tinha nem como não ser, né, meu povo? Pelo amor de Deus. Certo? Então nós terminamos aí o delito de roubo. Vamos passar aí para a extorsão.